Olá, seja muito bem-vindo ao programa Em Foco, o seu, o meu, o nosso programa semanal de entrevistas, busca do conhecimento e, claro, construção do saber. Por falar em construção do saber, é claro que nós temos várias possibilidades de acessar o saber. Entre elas, o cinema, que pode nos conferir sabedoria como entretenimento. Para falar sobre a arte do cinema, eu converso hoje com o publicitário Lemer Fachin. Seja muito bem-vindo, Lemer, a esse espaço que é seu, que é nosso, para a gente trocar algumas ideias. Obrigado pela tua presença. Bom, André, eu que agradeço de estar aqui, é um prazer. A gente sempre se vê meio escondidinho, você na tua sala ali, na criação, pensando um pouco, né? É bom agora estar presente conversando pessoalmente aqui sobre esse algo fabuloso chamado cinema. O que é cinema para você, Lemer? Eu acho, André, que o cinema é algo encantador, assim. É algo que transpõe. Ele traz a realidade, diferentes pontos de vista, a fantasia, de uma forma que você talvez não imaginava. Eu acho que o cinema é algo que transcende. Para mim, cinema é arte. Arte. Como é que surgiu esse encantamento pelo cinema, essa vida de cinéfilo para você? Como é que foi a tua história? Olha, eu sempre gostei de cinema, desde muito novo. E meus pais tinham muito hábito de assistir e de nos levar ao cinema. Então era muito bacana, a gente já se preparava no final de semana ir no cinema, os filminhos da Turma da Mônica, ou os Trapalhões, que eram filmes da minha época. Então isso já estava incorporado dentro da minha família. E aí depois o hábito foi desenvolvendo com a idade e fui tendo diretores que eu curto, filmes que eu curto, e aí você vai se aprofundando naquela área que você gosta mais. Mas o cinema como um todo é muito bacana. E vamos supor, eu, por exemplo, eu sou muito leigo no assunto de cinema, né? Mas se eu vou, por exemplo, numa locadora ou quero lá numa internet assistir algum filme, existem algumas técnicas para assistir um filme ou não? Algumas dicas? Olha, André, eu não sou um especialista, eu estou aqui mais na qualidade de cinéfilo mesmo. Mas eu acho que tem uma coisa que tem que ser respeitada, assim, que é o gosto individual de cada um. Então, Sabe? o primeiro parte de um dado subjetivo, né? Subjetivo. Do que eu gosto. Olha, eu não gosto de suspense, eu não gosto de terror, eu gosto mais de uma comédia, eu gosto de um drama. Então a pessoa tem que pegar uma modalidade, algo assim que ele entenda, que ele curta, que ele tenha uma proximidade. Não adianta ele falar, vou assistir um filme que ele não tem atração nenhuma, que ele não tem uma referência. E é bacana quando você assiste o filme você prestar atenção nas cores, na direção de arte do filme, na fotografia, nos enquadramentos. Eu acho que isso é algo mais do cinema, é o plus, sabe? Não só o roteiro, mas você prestar atenção nas entrelinhas, no que está por trás ali. Por exemplo, pega um filme do Stanley Kubrick, puta que pariu, bicho, aquilo lá é sensacional, a luz que o cara faz, os enquadramentos, o cara é um gênio. Mas vamos supor, no meu caso, leigo para cinema, para eu poder ver esses detalhes que você está me dando, essas dicas, esses outros olhares, eu não tenho que assistir mais de uma vez o filme, não. Porque geralmente quando a gente pega um filme para assistir, automaticamente, eu quero ver o enredo, né, o roteiro, o que vai acontecer, né? Como é que eu consigo ter um olhar além disso, né? É treino. Eu acho que é um pouco de treino também, um pouco de curiosidade, de encarar o filme como além do entretenimento, como uma aula mesmo, sabe? Você está pesquisando e está procurando o melhor enquadramento, as melhores dicas, e aí você começa a ficar curioso, porque você fala, poxa, que efeito legal, mas será que foi feito isso? Pô, mas será que aquele ator tinha consciência do que ele fez, da emoção que ele causou e tal? E você começa a pesquisar, e a curiosidade, eu acho que é o grande motivador desse aprendizado. Então, através da curiosidade, você fala, pô, como foi feito, como é e tal. Você falou da questão do ator, como é que ele interpretou e passou a mensagem, né? Nesse sentido, para quem quer curtir cinema, vale filme dublado? Não, isso daí é uma regra. Assim, isso é o gosto pessoal de cada um, mas assim, para mim, dublado não dá. Não dá. Não, legendado mesmo. Acho que não, todo filme acaba sendo dublado, né? Por conta dos efeitos especiais, dos efeitos sonoros, acaba sendo dublado. Mas a fala não dá para ser dublada. Você perde muito ali. Apesar de termos assim dubladores ótimos hoje em dia, tal. O Selton Mello, tem um outro cara que eu esqueci o nome agora, mas enfim,
São vários e que fazem um trabalho perfeito, mas assim, você quer ouvir a voz do Al Pacino, você quer ouvir a voz do Bruce Como ele Willis. interpretou, né? E a interpretação dele na hora. Por mais que você esteja vendo a tela e falando, não é a mesma emoção. É muito diferente do calor da hora, do momento, assim. Então, filme dublado, galera, Esqueça. esqueça. Aí vem aquela pessoa que fala assim, mas Leme, peraí, se eu leio as letrinhas, eu não consigo ver a cena. Acontece isso, não? Já te falaram isso? Leitura dinâmica. É a resposta dinâmica. que eu dou. Leitura dinâmica. Dá teus pulos. Ou então vai aprender inglês, ou a língua original do filme, Sim, né? também. Mas assim, eu acho que dá para conciliar as duas coisas. Eu acho que o filme fica bem mais rico. Os grandes mestres do cinema, os diretores, para você, quem são os considerados monstros, na tua opinião? Olha, é difícil falar. Tem vários, assim, mas se fosse para eu... Os teus mestres. 3, Kubrick, fantástico, tem uma obra memorável, uma filmografia sensacional. O cara com 14 anos de idade já era um fenômeno. 14 anos? 14 anos de idade, ele comprou uma máquina e saía fotografando, ele ganhou um prêmio como fotógrafo com 14 anos de idade, se eu não me engano, 14 ou 15. Então, desde pequeno, o cara tinha um talento muito grande. Haviam grandes câmeras que o pessoal havia abandonado no mercado, assim. Ele teve o olhar, sacou e falou, pô, essa câmera é interessante, ela tem recursos que as novas não têm. E ele pediu para fazer lentes para essas câmeras, porque ele, além de diretor, ele entendia de luz. Da técnica. Da técnica. Então, isso fazia dele um diretor muito melhor. Então, você pega 2001, Odisseia no Espaço, é um filme impecável, é um filme clássico, é um dos melhores filmes de todos os tempos. Essa é uma boa dica para quem quer realmente estudar cinema e se interessar por cinema. 2001. Comece por aí. Eu acho que O Gabinete do Dr. Caligari, Metrópolis, 2001, Odisseia no Espaço, Taxi Driver, O Poderoso Chefão do Francis Ford Coppola, Taxi Driver também é do Coppola, e entre outros aí, mas para mim é o Francis Ford Coppola, Almodóvar. Na tua tem opinião, muitos. Almodóvar tem o que de especial? Só um adendo. O Woody Allen, por favor. Woody Allen. Allen é fantástico, fantástico. Assistam todos, qualquer um de qualquer época, o Woody Allen é fantástico. Eu gosto do Almodóvar porque ele traz o conflito para a tela, de uma forma tragicômica. Eu acho muito engraçado. Você vê que todas as mulheres dele são todas neuróticas, histéricas, sabe? Tem um visual muito... E ele fez opção por levar personagens femininos para a tela. Sim. Essa é a opção dele. Sim, ele é muito focado nisso, né? Você vê que a mulher é sempre o tema de todos os filmes dele. E eu acho fantástico. O que é bacana, André, é que ele pega a realidade, embala ela para presente e te joga de uma forma incrível. Então você olha aquilo e fala, poxa, de uma forma surreal praticamente. São enredos fantásticos. E o que eu acho bacana é que ele trabalha com ideias e não com efeitos. Então, assim, assistir um filme dele é muito rico. Você não tem aquele recurso visual a mais, ou aquele subterfúgio, aquela coisa que te Prenda. te prenda, você está entendendo? Então, o que prende ele é a ideia, é um roteiro muito bem amarrado, é a vida. A gente se encontra no filme? Muitas vezes sim. Se não te encontra, te faz pensar. Sabe? É muito reflexivo. Eu acho Almodóvar sensacional. Recomendo para todo mundo, todo mundo. É interessante. Eu acho que também vou me interessar por ver os filmes e rever alguns que já vi também. É muito bom. Kika, do Almodóvar, é sensacional. La Maleducación e vários outros. É muito bom. Nós estamos conversando hoje com o publicitário Lemer Fachin sobre a arte do cinema. Vamos para o nosso intervalo, voltamos já já com algumas dicas, alguns truques para a gente poder realmente se interessar por essa arte belíssima. Lemer, a gente terminou o bloco anterior com uma ideia muito bacana. A gente está falando do Almodóvar, né? Que a gente se encontra ali e ele joga para a gente a vida, para a gente perceber, às vezes na crueza da vida. Sim. Aí eu te pergunto, no cinema, a vida imita a arte ou a arte imita a vida? Como é que fica esse drama aí? Na maioria das vezes a arte imita a vida, mas o contrário também acontece. É incrível. Então eu acho que são coisas que se retroalimentam. Tanto uma quanto outra. Fazem parte, uma alimenta a outra e isso cresce, mas
A arte imita a vida. A gente está falando de cinema e automaticamente vem na cabeça da gente aquele espaço, né, geográfico ali, localizado, que você senta em a poltrona, tem telão, tem todo um ritual para estar no cinema, né? Mas me parece que isso está um pouco em decadência na modernidade do tempo contemporâneo nosso, né? Inclusive, o Cinema Paradiso mostra isso, né? A decadência do cinema, né? Aquele filme belíssimo italiano. Que é um belo filme, belíssimo para a gente curtir cinema também, né? Recomendo, sensacional. Como falar de cinema hoje em tempos de internet? Que você tem acesso a tudo ali. André, eu acho uma bela pergunta. Os filmes estão cada vez melhores e, em contrapartida, piores. Por quê? Em tempos de internet e mídias sociais, não tem como se ter uma estreia, não tem como se ter suspense. Hoje em dia, num trailer, 30% do filme já é divulgado. 30% num trailer? 30% num trailer. É por isso que algumas pessoas falam, no trailer era mais bacana, né? Tá condensado, né? Já está condensado, quer dizer, 30% do filme já está ali. Então não tem mais aquela expectativa, aquela coisa de, olha, eu ouvi falar que talvez vai ter, olha, tem tal filme no cinema. Não, você já viu na internet com 6 meses de antecedência, na pré-produção o pessoal já está divulgando, você já sabe quem são os atores. É incrível que em 1992, por exemplo, eu lembro do meu tio ter ido para Curitiba assistir Terminator 2, que era Exterminador 2. Foi para Curitiba assistir? Foi para Curitiba, que foi o lançamento, então ninguém sabia, e foi um plot twist, né, na trama, o vilão vem a ser herói, e todo mundo se falava daquilo e criava uma expectativa muito grande. Hoje em dia você não tem mais isso. Hoje em dia, com 3 cliques na internet, você já sabe tudo do filme, você já sabe sinopse, já sabe tudo, então aquilo meio que se perde. Então, aquela expectativa que a gente tinha de um lançamento, olha, eu acho que vai lançar Star Wars, eu acho que vai lançar, isso se perdeu. Então, acho que o cinema fica um pouco mais pobre nessa questão. E hoje em dia a gente vê roteiros muito fracos e efeitos muito fortes. Por isso que eu gosto do Almodóvar, do Woody Allen, porque eles se inspiram na vida com roteiros muito bem amarrados, muito bem escritos e poucos efeitos especiais. Que eu acho que o cinema mesmo é aquele que retrata as angústias da vida, os temas recorrentes, o nosso cotidiano, você está entendendo? De uma forma engraçada, cômica, trágica, mas traz aquilo de volta para ti. Você falou do cotidiano que pode se mostrar de uma forma cômica também. Tem como falar de cinema sem referir-se ao Chaplin? Não tem. Não tem. O Chaplin, assim, alguns vieram para marcar e o Chaplin é um deles. Assim. Não tem quem não ri assistindo Chaplin, o Groucho Marx, Roberto Benigni também, que é outro muito bom, já é de uma outra época, de outra geração, mas também tem um humor marcante. Assim, é impossível não falar de comédia e não citar esses caras. Eu fiz uma experiência uma vez interessante, isso faz uns 5 anos atrás. Eu dava aula para uma turma em Curitiba de 5ª série, 6º ano hoje, né? Aquela piazada tem uma energia, né, que não param, né? E eu trabalhava a disciplina de formação humana. E uma das temáticas que nós tínhamos que abordar é justamente essa questão do riso, né? O riso é uma coisa que contagia, que aproxima. Eu falei, como é que eu vou trabalhar o riso com essa piazada? Eles riem o tempo todo, né? E eu tive uma sacada. Comecei comigo, vou arriscar. Vou pôr um filme do Chaplin. Levei a piazada para a sala lá da apresentação, onde apresentava, tinha tela, e disse, olha, gente, nós assistimos um filme um pouco antigo hoje. Ah, pessoa, é um filme de 1936. Ixi, é preto e branco, para com isso, né? É o Chaplin. Ah, eu não gosto de coisa antiga, pessoa, coloquei. Mas foi um silêncio naquela sala. Eles ficavam vidrados no Chaplin, assim. E riam. Acabou o filme e falaram, nossa, eu não sabia que era tão bom assim. É incrível, né? Esse poder que ele tem de comunicar, né? É um gênio. E o que eu acho mais bacana, que se você for parar e trazer para os tempos atuais, é um filme preto e branco, com uma qualidade muito abaixo de um HD que a gente tem hoje, sem falas, sim, só com uma trilha e genial, você fica ali. Eu lembro do meu avô assistindo e dando altas risadas na sala, dias de domingo, assim, e a gente sentava do lado dele e ficava vidrado com aquilo, era sensacional. O que o Chaplin tem de especial, assim, que ele tornou-se um clássico que é atemporal? Eu acho que que é um preciosismo incrível. Eu acho que tanto nele, cito novamente, quanto o Kubrick, eles procuravam a excelência. Tem uma cena clássica do Chaplin, que ele se levanta e ele faz a curva, ele vai quicando, né? Então, numa perna só tal. Aquilo, ele treinava a exaustão.
ele ia para os bastidores e ficava repetindo uma cena simples, uma cena que não é muito elaborada. Ele ficava repetindo a exaustão e ele tinha um olhar à frente do seu tempo. Eu acho muito bacana isso. O cara ter a dimensão das suas potencialidades, saber usá-las e enxergar além. Ele foi um gênio. Marcou realmente a época. Não, Marcou. além disso, você que entende de cinema, é difícil... Tento. Tento. Ser ator e diretor ao mesmo tempo, no caso do Chaplin, e outros, né, que nós conhecemos? Eu acho que nesse caso, ele só agrega. Porque sendo diretor e sendo ator, ele tem um controle maior, porque ele sabe como atuar e sabe o que ele quer no resultado final. Então, quando ele vai pedir algo a alguém ou a si mesmo, ele já sabe o que ele pode tirar, aonde ele pode ir. Ele tem noção dos limites dele. É muito mais fácil do que aquele cara que nunca atuou, que não tem a noção. Um exemplo bom que a gente tem aqui no Brasil é o Selton Mello, diretor e ator. Então você vê que é um cara que se destaca, né? É um cara que tem um quê a mais. Mas por quê? O cara atua em diversas frentes, em diversas áreas. Ele agrega mais conhecimento a uma função. No caso, qual seria, em termos simples, a função de um diretor? Está ali no set de gravação, o ator sabe o que ele tem que fazer, ele é profissional para aquilo, né? Ele encarna o personagem. O que o diretor vê que o ator não vê às vezes, que ele é capaz de orientar o ator? A emoção. Emoção? Eu acho que é a emoção. Quando você idealiza uma cena, você já sabe o posicionamento, a forma, tudo aquilo que você quer. E o ator, alguns diretores dão a liberdade para o cara interpretar, mas alguns falam, não é isso que eu idealizei. A emoção que eu quero passar para o André, para o Lemer, para quem for que esteja assistindo, é essa. Então vá por esse caminho. E muitas vezes não é possível. Então, e o diretor também, ele fica ligado em várias coisas. E tem uma equipe que ajuda ele. Eu acho que um bom diretor é fundamental para o sucesso de um filme. Então, assim, eu acho que a emoção, o resgate da emoção, da cena, a fidelidade daquilo. Aquilo que é visceral. Porque o ator está preocupado com o personagem, né? Sim, e às vezes, não sou ator também, mas dá a impressão que ele esquece de um contexto maior, que o diretor tem esse campo de visão que talvez naquele momento o ator não tenha. Seria isso? Também. Eu acho também, André, que tem outra coisa que a gente não consegue mensurar. Por exemplo, que um diretor ele tem que lidar com pessoas e a interação de pessoas num set que está envolvido com outras pessoas. Então, assim, é um trabalho em equipe e além de dirigir a cena, de pensar no filme, nos efeitos, o cara tem que administrar toda essa orquestra, sabe? E ver a melhor forma de tirar o melhor de cada um. Então, assim, é uma tarefa hercúlea. Muito. Nós vamos para o nosso intervalo. É o tempo de você visualizar um trailer. Ou melhor, não faça isso, porque você vai perder a emoção do cinema, né, Lemer? Lemer, a questão dos remakes. Estão voltando muitos filmes que se tornaram clássicos, marcaram épocas, e estão sendo gravados novamente. A que se deve isso? Eu acho que muito em função da tecnologia. Por exemplo, O Homem-Aranha foi um filme que no início dos 2000 só pode ser feito naquela época, porque antes não teria como ser feito sem a tecnologia. E aí, depois de uma trilogia, 10 anos depois, a gente já tem um reboot dessa franquia. Então, quer dizer, antigamente, esse espaço para um remake levava um tempo muito maior. Hoje em dia, a coisa está muito rápida. A tecnologia ajuda a melhorar alguns remakes, a trazer alguns filmes novamente com uma nova cara, mas em outros aspectos piora. Piora? Eu vejo uma época que a gente tem efeitos sobrando e ideias de menos, assim. É porque, a grosso modo, o remake parece que é uma ideia de menos, né? Ele vai fazer uma coisa que já foi feita, claro, com novas tecnologias, nova abordagem, mas parece que falta um pouco de roteiro, né? Concordo contigo. Hoje em dia a gente vê uma produção bacana, mas aquém do que a gente esperava. Muito remake, muitas ideias que já foram vistas e pouca coisa nova, pouca coisa significante, assim. Se você for olhar hoje, tem pouca coisa que te atrai mesmo aí no cinema. Mas muita coisa bacana. Enfim, eu acho que a tecnologia ela tem que ser pesada e vista para que ela agregue. Sim. E não só faça o entretenimento pelo entretenimento, mas que ela agregue. Outra dica, o caso de livros que vão para a tela, qual que seria a melhor orientação?
eu ler o livro primeiro e depois assistir o filme, ou assisto o filme e leio o livro? Te pergunto pelo seguinte motivo. O Nome da Rosa, primeiro eu vi o filme, Sean Connery, né? Sim. Belíssimo. Depois fui ler o livro. E o livro não parecia tão atrativo assim, apesar de ser um belíssimo livro do Humberto Eco, né? Qual é a tua orientação, da dica? Poxa, olha, aconteceu em várias situações comigo, mas eu prefiro ler o livro e depois assistir o filme. Aconteceu uma situação muito engraçada com a trilogia do Senhor dos Anéis. Tinha, eu não me lembro muito bem a ordem, mas era o Retorno do Rei. Eu também não lembro, porque eu sempre confundo. É muito filme, muito filme. Muito filme, eu acabo não me lembrando. Mas os 2 primeiros eu assisti no cinema. E o terceiro, como ia demorar muito a lançar, eu li. Você leu. Então, e não é um tipo de literatura que eu goste, mas assim, a experiência de ler o livro foi muito melhor do que os filmes. E depois, ver o filme daquilo que eu tinha lido foi muito gratificante. Aí você lembra, pô, mas não tinha tal cena, mas pô, tal cena era assim, eu tinha imaginado. Não existe filme melhor do que a imaginação humana. Não existe. Com certeza, todo livro que você for ler vai ser melhor do que o filme. Eu digo isso por essa experiência que eu fiz. Primeiro eu vi O Nome da Rosa, Mas o tem filme. exceções, tem exceções. E o problema é que quando eu peguei as páginas, eu abri o livro e já vinha na minha cabeça o Sean Connery interpretando. Parece que estava fossilizado ali, né? A imaginação minha estava presa. De repente, por isso talvez essa tua dica é boa. Primeiro ler o livro. Deixa a imaginação correr solta, né? Isso. Depois essa imaginação ganha corpo com o ator na tela. Assim, eu acho que o filme fica melhor porque tu junta aquilo que tu imaginou com aquilo que tu assistiu na tela e deixa mais rico. Agora, quando tu assiste o filme, tu tem um monte de recurso visual ali que não tem no livro, Sim. né? E a tua imaginação também fica à mercê daquilo que tu assistiu. E nem então, sempre teu a referencial tela é fiel, né? Não, E é quase impossível ser fiel a um livro também. É muito difícil. Ali a gente tem o quê? 90 minutos para condensar, 2 horas no máximo para condensar um livro de 300, 500 páginas. É muita coisa. É possível falar de um filme da tua vida ou não? Que para você considera o top dos tops? Olha, André, é difícil porque eu tenho vários assim, vários que eu considero muito bom, mas se fosse para citar um... Ou alguns, não tem problema. Vamos lá, eu duro que eu vou trazer só filmes novos, assim. Não tem problema também. Mas vamos lá. Eu acho que tem um filme do Bernardo Bertolucci, que eu acho que é a obra-prima dele, Os Sonhadores. É um filme sensacional, ele retrata um momento histórico em Paris, uma revolução cultural de um americano que se encontra com um casal de irmãos franceses e ele pega aquela explosão do cinema novo e toda aquela agitação cultural de Paris com uma trilha sonora fantástica e Bertolucci dando aquela pincelada dele fantástica, sensacional. Esse é um filme que eu recomendo para todo mundo. Os Sonhadores. Os Sonhadores de Bernardo Bertolucci. É simplesmente sensacional. E um outro filme que eu acho muito bacana é o Clube da Luta. Ele veio num momento muito bom, de 99 para 2000, ele retrata uma geração incrível. Se você lê nas entrelinhas dele, ele é um filme de um roteiro sensacional, de uma dinâmica incrível, incrível. Recomendo para todos. Você citou um filme italiano, né, Bertolucci, da escola italiana. Como é que você analisa os filmes de Hollywood? Eles realmente tem conteúdo, tem reflexão, tem arte ali, ou é mais uma produção mercadológica? Eu acho que tem até uma produção artística ali, tem alguns filmes muito bons, mas eu acho que a grande maioria é blockbuster, né? É o entretenimento pelo entretenimento. O cinema europeu, ele é arte. Arte. Você vê muita coisa boa. Eu gosto muito de cinema europeu, muito, muito mesmo. E de alguns diretores europeus. Não que o cinema americano não tenha, tem muitos bons filmes americanos, mas eu gosto muito de cinema europeu. Eu acho que o entretenimento é uma coisa americana e já está ali. Agora a arte mesmo, o cinema europeu é sensacional. Existe algum site, algum blog, algum espaço na internet que a gente possa aprofundar discussões de alguém que se interessa por cinema mesmo? Tem o IMDb, tem o Filmou, tem várias referências, assim, mas eu acho que o bacana mesmo
talvez deixar um pouquinho a internet de lado e assistir. Pô, eu quero assistir a trilogia do Poderoso Chefão. Eu quero assistir Star Wars. Eu quero pegar um filme impressionista alemão da década de 20. Vamos assistir O Gabinete do Dr. Caligari. Vamos assistir Metrópolis. Mas é um filme lento, é um filme arrastado, é um filme... Tudo bem, mas isso aí retrata uma época, como as pessoas pensavam, viam. Então, assim, entenda, sabe? Assista, porque quando você conhece, você fala com mais propriedade. E aí você vai se aprimorando. Eu acho assim, assista, assista e assista. E se eu quiser buscar alguns comentários, críticas, depois de assistir eu posso aí vai acessar a internet, aí pesquisar. Pesquisar, seguir alguns diretores no Twitter, no Facebook, começar a adentrar mais esse mundo aí, que eu acho que é bem bacana. Festival de Cannes é interessante a gente estar por dentro do que acontece? Ou é só glamour mesmo? Eu acho mais glamour, assim. Mas hoje eu acompanho o Cannes mais pelo lado publicitário, dos filmes, do festival e tal, mas dos filmes publicitários. Os filmes em si eu nem acompanho muito. O Globo de Ouro é muito bacana, e tem algumas premiações nacionais, Gramado também, que são bem legais. Eu acho que o mercado nacional cresceu muito, está muito bacana. E eu acho assim que é bom acompanhar esses festivais, sempre dar um background. Para a gente encerrar, Lemer, filme brasileiro que você recomenda que a gente assista realmente, que vale a pena? Cinema, Aspirinas e Urubus. Um filme de 2006, sensacional, e Ilha das Flores, do Jorge Furtado. Esse filme, Ilha das Flores, é sensacional. Eu recomendo para todos. Cinema, Aspirinas e Urubus e Ilha das Flores. Muito obrigado pelas tuas dicas, Lemer. Nesse momento a gente trocou algumas ideias. Eu aprendi bastante e, acima de tudo, me estimulou também a estar mais inteirado do cinema. E tenho certeza que em casa também aconteceu isso. André, eu que agradeço a oportunidade. Para todo mundo, um grande abraço a vocês e até a próxima. Obrigado. Obrigado pela audiência. Até o próximo programa. Um forte abraço. Tchau, tchau.